A gente tem se deparado a cada dia que as pessoas, gente, estão tendo muita dificuldade no relacionamento marido e mulher. Por isso, hoje, a gente vai falar das 5 linguagens do amor. Um assunto muito bacana, eu sei que você vai gostar. Então, inscreva-se no nosso canal, dê o like ali, isso tudo é muito importante pra gente. E nós estamos loucos para ouvir suas sugestões, o que você tem para dizer, as críticas. Vamos lá com a gente, juntos, gente. Roda a vinheta. 5 linguagens do amor, na verdade, é um livro que existe, gente. Eu li, me ajudou muito na minha vida conjugal. Vocês também, né, meninas? Indicação minha. Indicação, li assim, foi em 8 horas, eu acho. Foi 4 horas de uma sexta-feira, peguei uma manhã livre de sábado, mais 4 horas e quem tem preguiça, ele é fininho, então assim... Não, e aquele livro gostoso de ler, que dá vontade de você buscar um pouco mais, entender o que está acontecendo ali. E ele fala justamente desse início da vida conjugal, que a gente vive mesmo aquele momento da paixão, né? Aquele momento que, nossa, a gente quer estar junto, a gente às vezes quer deixar de fazer tudo para estar junto com aquela pessoa. Só que tem uma hora, gente, o desgaste, né, do dia a dia, o relacionamento, uma hora a gente vai cair dessa nuvem que a gente está lá no céu e aí entra a realidade, né? Que muitas vezes não é fácil, né? Não. A gente viveu uma realidade, as pessoas vieram de casas diferentes, com culturas diferentes, de lugares diferentes. A rotina não é fácil. A rotina não é Não é pra fácil. ninguém. Então, administrar isso é difícil. Então, a gente tem que buscar, às vezes, conhecimento, ajuda, pessoas que vão estar realmente acompanhando. Se você está tendo alguma dificuldade, por que não pedir ajuda para alguém que está ali, né, disposto a ajudar? E um livro, realmente, que foi escrito ali, na verdade, para ajudar casais ali. Uma coisa que eu achei, assim, que o livro me ajudou demais, inclusive é por esse motivo que eu indico ele para todo mundo, é a questão, assim, como você identifica no seu namorado, noivo, marido, aquilo que preenche ele, aquilo que vai achar que ele se sente amado. Sabe? O que é importante Isso. realmente, como que aquilo que a pessoa vai absorver, porque às vezes a gente dá um carinho ou faz alguma coisa e mas a pessoa não é aquilo recebe. que ela está esperando receber. Exatamente. É aí que está o segredo de um relacionamento bem sucedido, tá? Então não é assim, então eu preciso de ter mais tempo com meu marido, eu preciso de cozinhar para ele gosta disso, eu vou cozinhar para ele. Não, o segredo está em identificar no seu companheiro o que é que vai preencher ele. Como ele vai se sentir amado? Como Isso. que cada um se sente amado? Por exemplo, eu descobri lendo o livro que eu gosto muito de presentear. Eu acho que é um ato de carinho quando você está ali escolhendo alguma coisa para alguém. Não só presentear no físico, assim, de sair para comprar um presente. Às vezes você vai fazer alguma coisa, né, para a pessoa e vai entregar. Essa entrega, eu me entrego. Eu descobri isso. Então, às vezes, se a pessoa, né, não faz isso para mim, eu me sinto muitas vezes deixada de lado. E o problema, inclusive, está nisso. Exatamente. Porque eu ficar esperando, né? a questão você, essa é a sua linguagem do amor. Então, assim, o livro, ele define 5 linguagens do amor. Vamos falar delas? Vamos. A gente tem as palavras de afirmação, tem o tempo de qualidade, tem o presentear, tem o serviço, você servir ao outro com as coisas de dentro da sua casa e também o toque físico, né? Então, isso assim, lógico que são várias outras linguagens, né, gente? Mas essas são as 5 principais, as 5 que as pessoas acho que mais têm essa necessidade de doar e de receber também. E o importante é que às vezes a pessoa não tem uma linguagem só, né? Isso, Às vezes ela tem uma que é principal. Você precisa detectar essa desse, linguagem mas você tem uma principal. secundária, e então tem que saber trabalhar isso. E o que eu estava falando é o seguinte, o ideal é que você descubra na pessoa qual é a linguagem dela. Por quê? Muitas vezes a gente coloca em prática aquilo que é a nossa própria linguagem do amor. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. A minha linguagem do amor é a questão do tempo de qualidade. Então, eu gosto muito de estar com meu marido. Eu muitas vezes cobro isso dele, vira uma cobrança, que era o que estava acontecendo no meu relacionamento. Eu estava cobrando demais esse tempo de qualidade.
E ele, na verdade, falava assim, eu falava, gente, mas você não faz nada por mim? Uma vez uma discussão, não faz nada. Ele fala, como eu não faço? E pra ele tá fazendo. Não, mas por que ele estava fazendo? Porque a linguagem do amor dele não era tempo de qualidade. A linguagem do amor dele é a questão do tato, do toque físico e a questão do serviço. Então, ele estava realmente, ele super me ajuda com os meninos em casa, e às vezes é ele que prepara o jantar e tudo mais. E ele também adora fazer carinho e tal. E aí, pra mim, como aquela não é a minha linguagem do amor principal, era como se ele não estivesse fazendo nada. E esse é o segredo que eu tô falando desde o início, sobre ter um relacionamento bem sucedido. É você, então, detectar no outro qual é a linguagem dele, não a sua. Porque a gente coloca em prática qual é a nossa linguagem do amor. E aí mora o perigo. Com esse egoísmo que a gente está no mundo, a gente quer sempre pra gente. Eu quero receber, eu quero que façam para mim, porque eu sou muito importante, isso, né? Tem isso também. E a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que abrir mão do nosso egoísmo e querer fazer pro outro, querer dar tudo que nós temos de melhor pro outro. E se a gente descobre essa linguagem, fica muito mais fácil. Muito, porque você começa a receber. Muito mais fácil. Mas eu falo que o ideal são os dois lerem. Com Quando certeza. a gente entrou um pouco nessa crise, eu falei, eu sabia desse livro, e aí eu falei, vamos nós dois lermos o livro. Então a gente começou à noite antes de dormir, a gente pegava uma meia horinha, cada um lia o seu e tal. Então foi sensacional, gente. Isso posso falar? Isso é até uma sugestão do livro, do próprio livro. No final, eu falei assim, olha, indico que seu cônjuge também leia, né? Eu acho importantíssimo os dois saberem usar isso, identificar no outro essa linguagem. Gente, isso ajuda a fluir demais. Demais. Eu percebi que eu tinha duas falhas ali. Eu precisava de palavras de afirmação e eu precisava desse tempo de qualidade. Porque, às vezes, meu marido chega em casa, depois do trabalho e tudo, ele quer ligar a televisão, ficar ali assistindo o seriado dele. E, às vezes, também eu tô deitada do lado, mas a gente tá junto, mas não é o tempo de qualidade, eu conversar com o outro. A gente tem que priorizar, né? Priorizar o relacionamento. A gente eu sentia muita falta disso. Sabe uma coisa que eu aprendi num curso de noivos que eu fiz antes de casar? Eu não esqueço, foi uma pergunta que fizeram, era o seguinte, a pessoa lá que estava dando a palestra perguntou, quem está aqui para ser feliz? Quem vai casar para ser feliz? Essa era a pergunta. Todo mundo levantou a mão. E aí ele falou, então tem muito relacionamento aí que corre risco de não dar certo. Aí ficou todo mundo sem entender. Aí ele falou assim, o relacionamento, na verdade, a pessoa tem que casar não é para ser feliz. Ela tem que casar para fazer o outro feliz. Aí que tá, né? Aí que então, tá. Isso, e o egoísmo? Essa é toda a diferença. E aí, se a pessoa não se enxerga Você começa nisso? a cobrar aquilo que você não está recebendo, mas ao mesmo tempo não faz o que o outro... O mais importante disso tudo é a gente ter Deus em primeiro lugar no nosso relacionamento, porque a gente precisa de realmente ter uma comunhão com Deus, porque se a gente não conseguir ter essa comunhão, a gente não consegue nem administrar a relação com o outro, né? E como é importante quando a gente está fazendo esse voto, isso que você falou, né, do casamento, como é importante a gente entender que é um trio. Somos nós, né, marido e mulher, e o Senhor que vai edificar aquele lar ali. Então, realmente, priorizar e buscar essa ajuda no Senhor. Eu participei de um congresso uma vez, Transformadas para Transformar, você lembra? E a primeira frase que eu ouvi que me tocou muito foi, não existe casamento sem a presença de Deus. É isso mesmo. Se você não colocar as coisas ali do Senhor em primeiro lugar, relacionamento não tem como. Você precisa priorizar. E isso é legal porque, olha só, um relacionamento que tem ali Deus como base, que foi no meu caso, quando a gente começou a perceber que não estava bom, né, que a gente estava vivendo uma crise mesmo, nós dois então assentamos, oramos juntos e então eu falei, vamos ler o livro, então a gente leu e enfim, tudo melhorou muito, mudou muito, então isso é muito... E esse, além de ser uma coisa de relacionamentos para casais, né, o livro, até tem os outros para adolescentes, para crianças, 5 linguagens, mas mesmo a gente lendo só os 5 linguagens do amor, que no caso, falando sobre casais... Você já começa a detectar a linguagem dos filhos. Gente, vamos falar sobre relacionamento com filho? Não é
uma, hein, gente? É outro Porque programa. isso tudo a gente vai aprendendo e trazendo para o relacionamento casal. A gente pode trazer isso também para os outros relacionamentos Isso que a gente mesmo. tem nas nossas vidas, né? É importantíssimo, né, gente? A gente Legal. aprender a se ouvir, né? Porque tá até a alma para poder entender o que está passando com a gente, para a gente poder também administrar isso com o cônjuge, né? Isso é isso essencial. mesmo. É Gente, muito fica a bacana. dica então desse livro. Ele mudou meu relacionamento. A Fê também, né? Depois Com que eu certeza. indiquei, ela disse que tudo mudou Deu também. uma chacoalhada boa. Então, assim, fica a dica para quem estiver passando por alguma dificuldadezinha aí. Ele é ótimo, viu, A gente? gente pode colocar aqui a capa do livro, o autor, Isso. tudo direitinho, para você adquirir. Eu acho que Tem vale um a e-book, pena. eu, Vai inclusive, presentear. eu li. Então, hein? Para presentear um Pra ótimo presentear, presente. Vamos sortear ele. sortear um dele. A gente vai sortear um. E quem não tem, assim, tempo, que eu acho que é a coisa que está mais faltando no mundo hoje, tem o e-book. Eu li ele pela internet mesmo, então às vezes facilita. Sem desculpas, né, Juju? Sem Então é desculpas. É isso, gente. É isso, a gente queria trazer para você aqui hoje isso. Se você está passando alguma dificuldade, achando que seu relacionamento aí tá por um triz, eu vou te falar que com o Senhor na sua vida e esse livrinho te ajudando, olha, Ele muda muita coisa tudo. pode mudar, viu? E para melhor, é claro. Fica aqui a dica e próximo episódio, vamos falar de relacionamento então com filhos? Vamos sim, vamos é lá, isso, acompanha gente. aí que daqui a pouco tem episódio novo. Até a próxima. Até. Tchau, gente. galera.